Aconteceu uma coisa que, por anos, foi apenas uma ideia. Agora está no papel. Mas o futuro ainda precisa ser decidido. O grande plano. 30 de novembro de 2024, o primeiro passo foi dado. O grande plano é o de cultura. E eu tenho um plano também. Explicar o que ele é e como ele aconteceu. E para isso eu vou dividir essa história em 6 partes. Primeiro, uma explicação rápida sobre o que é o Plano Municipal de Cultura. Depois, como ele foi construído, incluindo o diagnóstico feito pela empresa contratada. E aqui tem alguma coisa que me incomoda, e a gente precisa de uma resposta. Em seguida, eu vou mostrar a estrutura do plano e o que está realmente planejado, apenas o que for mais importante. Depois, uma comparação com o plano de governo do prefeito. Quem sabe a gente encontra alguma coisa em comum que ajude a tirar esses 2 planos do papel. E para encerrar, os meus 2 segundos de opinião. E se quiser ir direto ao ponto, cada capítulo está marcado aí na timeline, caso te interesse. Vamos nessa. Na primeira parte desse observatório, a gente conversou sobre a estrutura básica do Sistema Municipal de Cultura. Lá a gente viu que ele se sustenta sobre 3 pilares conhecidos como o CPF da Cultura, que é o Conselho de Políticas Públicas, o Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura. Aqui em Taubaté a gente já tem o Conselho, que funciona e opera desde 2017, e o Fundo Municipal de Cultura, que também já funciona, é manipulado, inclusive é ele que custeou os editais da Aldir Blanc I, a Lei Paulo Gustavo e está bancando a Política Nacional Aldir Blanc. No entanto, ele ainda não está nem regulamentado. E agora a gente está caminhando para a concretização do Plano Municipal de Cultura. Na verdade, o que foi aprovado no apagar das luzes do último governo foi a minuta da lei, que é agora um projeto de lei na Câmara Municipal e aguarda a tramitação e a sanção do prefeito para começar a valer de verdade. Mas vamos tentar entender o que é esse plano. Em resumo, o plano é um instrumento de gestão que orienta as decisões sobre as políticas públicas de cultura no município, baseado nas demandas da sociedade civil, assegurando a continuidade das políticas públicas e, principalmente, garantindo os direitos culturais em suas 3 dimensões: a simbólica, a econômica e a cidadã. Planos como esse precisam ser construídos a partir de algumas premissas. Processo participativo, que envolve poder público e sociedade, sendo que quanto melhor for a participação social no planejamento, maior vai ser a legitimidade do plano, ou seja, será mais reconhecido e mais valorizado, o que contribui para o êxito da sua execução. Lá no final do vídeo eu vou discorrer um pouquinho sobre isso. O processo de planejamento deverá ser tanto técnico quanto político. No aspecto técnico, ele envolve metodologias e organização das informações, e na dimensão política, as escolhas, decisões e negociações entre os interesses diversos. E, de novo, a ação política mais importante é a da participação social em todo esse processo. O plano ele deverá ser integrado e deverá compor o planejamento do desenvolvimento municipal. A transversalidade e a intersetorialidade são ingredientes de uma política consistente e eficiente. É esperado que o plano dialogue com outras áreas de atuação municipal para incorporar elementos nelas presentes e gerar outros que possam ser assumidos por elas. O plano municipal deverá ser alinhado aos planos nacional e estadual. O Sistema Municipal de Cultura existe por meio de um pacto federativo. Os objetivos, as metas e as ações elencadas no plano devem refletir uma perspectiva de integração e alinhamento entre as diferentes instâncias de poder, mas sem ignorar o princípio de que o plano deve incorporar uma visão sistêmica e territorial. Ele deve ser amplo, mas refletir as particularidades locais. Mesmo que existam semelhanças territoriais e regionais, cada município tem as suas próprias características, e o plano municipal deve refletir, sobretudo, as demandas locais.
O que esse plano faz é apresentar um horizonte para a cultura. Hoje, a condução das políticas públicas de cultura é um contínuo apagar de incêndio com um galão de gasolina. Aparentemente, não existe uma orientação clara sobre as suas prioridades, pelo menos não para quem está aqui do lado de fora da administração. E o processo decisório é fragmentado. Os gestores fazem um trabalho de equilibrista para atender os próprios anseios e visões, os desejos do prefeito e dos seus amigos, dos vereadores e dos seus redutos e de agentes econômicos raivosos. É uma briga de personalismos. E a cereja no bolo, quase sempre, é o orçamento público estrangulado. Mas como é que esse plano foi construído? Em 2023 aconteceu um alinhamento de planetas. 3 eventos raros e favoráveis ao plano aconteceram naquele ano. Foi quando a Política Nacional Aldir Blanc passou a funcionar. Desde então, a estruturação institucional dos órgãos gestores de cultura passou a ser uma exigência para a garantia de transferência de recursos do Fundo Nacional de Cultura. Depois, o fato do plano ter se tornado uma meta estabelecida na 4ª Conferência Municipal de Cultura. Nela, ficou acordado com o poder público que o plano deveria ser elaborado até outubro de 2024. Por último, medo de processo. 2 gabinetes do Legislativo indicaram emendas impositivas para custear o plano. O gabinete do mandato representa Taubaté e do mandato da vereadora Thalita Cadeirante. As emendas somadas foram de R$ 80 mil. Caso você não saiba, emenda impositiva é uma obrigação que o Executivo assume com o Legislativo. O não cumprimento sem justificativa plausível é um ato ilegal que afronta os princípios da administração pública. Logo, o responsável pela execução do recurso pode sofrer processos judiciais por isso. E cá entre nós, gestor público tem mais receio de processo do que boa vontade para atender os anseios populares. E olha, para a prefeitura, R$ 80 mil nem é tanta coisa assim. Mas só decidiu pagar essa conta a partir de julho de 2024. Contratou uma empresa especializada na elaboração do plano por meio de um processo de dispensa de licitação, depois de uma pesquisa de preços em que, segundo a secretaria, apenas 3 empresas atenderam e responderam o pedido de orçamento, que foi o Instituto Ideia, Cultura e Pesquisa, que ofereceu o serviço pelo valor de R$ 58.500, Antonieta Jorge Deutsch Gil ME, por R$ 59.800, e Marcos Antônio Pardim ME, por R$ 59.900. Guarde esses nomes. A Secretaria de Cultura escolheu a que ofereceu o menor preço. Depois disso, a coisa toda começou. Foram realizadas consultas públicas por meio de um formulário disponibilizado online, conferências livres setoriais também realizadas online e conferências livres territoriais, que foram presenciais. E a Secretaria de Cultura teve uma boa sacada para essas territoriais. Mobilizou a área de ação social, que ativou os CRAs para fazer a interface com o público e os usuários dos seus serviços. Na maioria dessas reuniões, a presença dos fazedores de cultura foi muito baixa. Eu tive em quase todas e pude testemunhar os desafios que os representantes da empresa contratada tiveram durante a condução. Como, por exemplo, de simplesmente fazer os presentes entenderem que aquelas eram conferências sobre o plano de cultura. E às vezes, até mesmo que a pauta da reunião era a cultura propriamente dita. Quando esse desafio era superado, aí sim os dados do diagnóstico começavam a emergir. Lembra que um dos princípios da elaboração do plano é a participação? A forma de viabilizar a participação é a publicidade, é fazer propaganda. E para esse tipo de acontecimento é fazer propaganda em massa. Mas quando ele começou a ser feito, a prefeitura alegava estar impedida de fazer publicidade. E para variar, coube à própria sociedade o trabalho de fazer essa ação. Por óbvio, um release aqui, outro ali até foi publicado. Mas era muito pouco, muito aquém do necessário. Para esse tipo de ação, tem que haver campanha e busca ativa. Mas vamos para o que interessa, vamos ao diagnóstico. Para isso, eu vou priorizar as informações relatadas nas conferências livres territoriais e nas setoriais. Porque eu entendo que essas são as informações mais valiosas e porque as outras são, sobretudo, informações quantitativas. Como o relatório composto por Marcos Pardim é algo extenso, eu tentei apenas relacionar pontos em comum entre eles. A começar pelas setoriais.
Foram 4 encontros, reunindo 12 setoriais da cultura, e eu percebi 6 tópicos com recorrência ou alguma ênfase neles, que é o reconhecimento e valorização local. Todos os setores, em alguma medida, destacaram a necessidade de dar maior visibilidade aos artistas, profissionais e patrimônios locais, fortalecendo sua legitimação e impacto cultural. Capacitação e formação, forte demanda por um programa de formação técnica e cultural, desde oficinas a laboratórios para profissionais e a comunidade. Integração e acesso, que são propostas de maior integração entre as ações culturais e os diferentes públicos da cidade, com itinerância, uso de espaços públicos e descentralização das atividades. Desburocratização e regulamentação. É um reforço para simplificar processos de acesso a políticas públicas e ajustar as leis que dificultam a execução de projetos culturais. E planejamento a longo prazo. É necessário que haja uma visão estratégica para o futuro da cidade, com ênfase no fortalecimento das políticas de preservação patrimonial. E economia criativa. Incentiva a cultura como um motor econômico, incluindo festivais, feiras de turismo cultural e ocupação de espaços históricos. Os encontros territoriais apresentaram mais demandas do cotidiano, mas eu acho que isso já era esperado, dado que a maioria do público participante era formada por consumidores de cultura. Com o que foi relatado no texto do plano, eu consegui extrair 5 pontos recorrentes nas 11 conferências territoriais, mais uma outra com as associações de bairro. Fortalecer parcerias, aproveitar equipamentos já existentes, como CRA, SESC e escolas de samba, para descentralizar as ações culturais. Orçamento e legislação, que é garantir o orçamento escalonado e criar uma lei de incentivo à cultura. Educação e patrimônio. Promover educação patrimonial e aproximação dos museus com todas as regiões. Descentralização. Implantar ações culturais regulares nas periferias, incluindo contrapartidas sociais e o que foi chamado de linha de transporte cultural. E comunicação. Melhorar os canais de divulgação e criar estratégias para maior engajamento da população. No diagnóstico ficou claro que a Prefeitura precisa priorizar as políticas públicas estruturantes sem ignorar as demandas urgentes, que é necessário a apropriação de espaços públicos que estimulem a autonomia de coletivos e artistas, enquanto se aproveita melhor dos equipamentos públicos já existentes com ações transversais, sobretudo as áreas de ação social, educação, meio ambiente, segurança pública e mobilidade urbana. As reuniões setoriais apresentaram propostas com caráter técnico e estratégico, priorizando ações a longo prazo para fortalecer a política cultural como um todo. Por outro lado, as reuniões territoriais revelaram demandas mais ligadas ao cotidiano das comunidades e suas vulnerabilidades. Há uma convergência clara na valorização da cultura como instrumento de transformação social e no entendimento da necessidade de maior descentralização das ações culturais. Enfim, o que está planejado? Esse é um plano com 7 objetivos gerais, que são generalistas e bastante amplos. É regido por 5 princípios, tem um conjunto de 35 metas e 58 ações reunidas em 7 eixos temáticos. Sim, ele é bastante extenso. E por enquanto eu vou elencar só algumas dessas metas. No eixo 1, sobre gestão cultural, a meta 1, orçamento anual da cultura garantido escalonado gradativamente para cima, é um dos maiores desafios. A proposta é que já a partir do primeiro ano de vigência do plano, o orçamento para a cultura corresponda a pelo menos 1% de todas as despesas da Prefeitura e que a partir de então aumente para que ao fim de vigência desse plano, ele não seja menor que 2%. Isso é viável, é factível, mas depende muito de compromisso. E dadas as últimas notícias sobre a crise financeira do município, vai depender também da compreensão de que a cultura é um vetor eficiente de arrecadação de impostos. As outras metas desse eixo buscam aprimorar a gestão das políticas públicas, com ações para a criação de uma lei de incentivo à cultura, a regulamentação da lei da SMC, como a viabilização do PRONFAC, do SMIC e a regulamentação do Fundo de Cultura.
Nas propostas do eixo 2, fomento, financiamento e incentivos fiscais, as ações estão relacionadas às metas que procuram efetivar o acesso à diversidade na programação cultural local, buscando estímulos para corrigir os empecilhos fiscais que dificultam a profissionalização e a formalização de empresas e iniciativas da economia da cultura. No eixo 3, formação, capacitação e pesquisa, a meu ver, existem 2 pontos prioritários: a organização e sistematização de informações, indicadores culturais e as ações de iniciação e aprimoramento de técnicas artísticas. No eixo 4, difusão e circulação, as prioridades estão na descentralização das atividades culturais e a requalificação e ocupação de espaços públicos ociosos ou mal utilizados. No eixo 5, economia criativa, economia solidária, desenvolvimento econômico e geração de renda, ficou demonstrado a potência da organização do setor de artesanato local. A maioria das ações desse eixo são voltadas para o aprimoramento dessa cadeia produtiva, provavelmente porque foi um dos segmentos que mais participou das etapas de diagnóstico. No eixo 6, diálogos e cidadania, a transversalidade apareceu novamente como uma necessidade urgente com a integração da cultura com os setores de ação social e educação, com especial atenção para o direito à infância e à acessibilidade. Mas também é nesse eixo que se vislumbram os instrumentos de avaliação e revisão do plano de cultura, que deverá ocorrer inicialmente depois dos primeiros 2 anos de vigência do plano e na sequência com revisões anuais. Por último, o eixo 7 tem como tema o patrimônio histórico material e imaterial. À semelhança do segmento de artesanato, nesse eixo há destaque para as ações museológicas com ênfase à proteção do acervo histórico documental. O plano de governo do atual prefeito de Taubaté, o Sérgio Vitor, é também bastante amplo e generalista, mas há pontos de encontro com o plano de cultura, o que é uma grande vantagem para a efetivação das ações de curto e médio prazo. A questão da transversalidade é um destaque. É possível vislumbrar essa intenção em se criar uma administração com setores integrados. Há exemplos disso no seu plano para a saúde, em segurança pública, em esportes, em promoção social, planejamento urbano, turismo. Acho que não vai haver grande dificuldade na implementação do plano de governo, porque a parte que ele se dedica à cultura trata de todas as questões que constam na minuta do plano de cultura. Propostas voltadas à preservação do patrimônio? Tem. Propostas voltadas à formalização, profissionalização e desenvolvimento econômico? Tem também. Proposta voltada à descentralização das atividades culturais, ocupação de espaços públicos e ociosos? Tem. Propostas que buscam a transversalidade? Tem também. É claro que o PMC é ainda mais amplo, mas também é mais objetivo. Como é um instrumento de construção coletiva e ampliada, ao menos em tese, tende a ser mais abrangente, mas os 2 planos conversam. Isso é fundamental porque com toda certeza não haverá objeção por parte dos poderes executivo e legislativo na sua aprovação. E agora, para fechar, meus 2 centavos aí de opinião. Olha, apesar do cenário favorável ao plano, ele não é perfeito. Durante as reuniões públicas, a gente precisou engolir aquele discurso do fizemos o que pudemos com o prazo que nos deram. Essa era a defesa que a empresa responsável pela confecção do documento apresentava. E repetiu isso à exaustão, inclusive no dia da conferência. E ela estava certa. O andamento desse projeto teve um pecado original, que foi a morosidade da prefeitura em iniciar o processo e delegar à sociedade a tarefa de convencer as pessoas em participar. O que fez com que a realização de tudo em um apertado prazo de 5 meses fosse um grande feito até, mas um feito com muitas sequelas. Você vai poder observar conjuntos de metas e ações com forte presença de um ou outro segmento cultural, enquanto outros aparecem de forma bastante periférica. A meu ver, isso aconteceu por 3 fatores. Primeiro, a existência de segmentos mais organizados cujos representantes estão mais integrados entre si e se fizeram presentes por conta de uma rede própria de comunicação. E segundo, a precariedade da comunicação realizada para chamar os interessados para participar e a limitação imposta durante o período eleitoral. E por último, a descrença no processo político.
Quem vive de cultura aqui na cidade sabe das incontáveis frustrações ao longo da história e muitos de nós preferimos simplesmente nos afastar de movimentos como esse. As consequências da morosidade da secretaria foram incontáveis e, para você ter uma ideia, o Conselho de Cultura aprovou a minuta que iria para a conferência na antevéspera do evento. A reunião foi apressada, foi com pouca discussão e com um grande esforço para aprovar o texto da maneira que estava. Como a coisa toda foi corrida também para o Conselho, não houve sequer a publicação com antecedência da minuta do plano para que os participantes da conferência conhecessem o seu teor e se preparassem para a discussão. E lá no plenário da conferência também havia grande ansiedade pela brevidade do evento e pretendia-se uma discussão apressada, e até com hora marcada. Sem contar as pitadas de truculência, para dizer o mínimo, sabe? Se você for paciente, dá uma olhada nos vídeos lá da conferência, eu vou deixar os links aí na descrição. O texto final, que eu estava relendo por aqui, eu percebi alguns deslizes de formatação, de organização e até de concordância, só para ficar nisso. Ele teria sido aprovado com ainda mais problemas. E outros tantos, até mesmo conceituais, que colocavam trechos inteiros em contradição com os seus objetivos e princípios. Ainda assim, eu percebi uma ou outra ação que não dialoga com o diagnóstico ou qualquer outro dado levantado, sem contar a ausência de documento. E olha, a coisa toda está bem registrada, está tudo aí para quem quiser conferir e quem quiser que fique à vontade para me contradizer. Esse conjunto de ocorrências reflete aquela citação lá do começo desse vídeo sobre o princípio da participação no plano. Se ela tivesse sido mais estimulada, é certo que os problemas teriam sido bem menores. Olha, mas agora a gente tem uma nova oportunidade de discussão e de participação. Vai depender de novo da própria sociedade, como sempre, e também dos vereadores em solicitar as audiências públicas lá na Câmara Municipal. Os conselheiros de cultura precisam baixar suas armas e se entender em favor do aprimoramento do texto desse que agora é um projeto de lei. O dissenso é parte fundamental na discussão política. É ele que promove as transformações. Mas o histórico da construção do plano foi forjado no desespero de quem queria se livrar de processos de improbidade. Foi realizado no que eles disseram que era o prazo possível, o que para mim é uma grande de uma cascata. Bastava ter antecipado 2 ou 3 meses que as coisas teriam ocorrido de forma menos problemática. No dia da conferência, um passarinho veio assoprar no meu ouvido que falar sobre essas coisas costuma desmotivar as pessoas, que a roupa se lava em casa. Olha, eu não consigo concordar com isso a respeito desse caso. A gente está falando de atos públicos, e os atos públicos são públicos. Que quem lida com a coisa pública, que faça o seu trabalho com espírito público, com respeito, com a calma necessária. Eu não queria fechar esse vídeo assim tão na bad, saca? Mas eu preciso cobrar. A gente precisa entender por que a prefeitura optou por contratar a empresa por meio de um processo de dispensa de licitação, por exemplo. Qual foi o método usado para a consulta de preço? Não está claro. Será que a prefeitura percebeu isso aqui, ó? Quem fez o relatório e a redação final da minuta do plano e a pessoa que fez a mediação das reuniões territoriais são homônimas das empresas que participaram da fase de consulta de preços. A gente precisa desse esclarecimento, tanto quanto a gente precisa do Plano Municipal de Cultura aprovado. A gente agora está contando com o processo legislativo, existem metas no plano que dependem da celeridade da Câmara, especialmente aquela que diz respeito ao orçamento público, uma vez que no meio do ano os vereadores deverão votar o plano plurianual. Ufa! Olha, enquanto eu estava gravando esse material, o prefeito fez uma coletiva de imprensa para dizer o tamanho do buraco orçamentário que a gente está. Eu tenho dados, né, coletados no portal Transparência sobre o setor da cultura. Eu vou aproveitar enquanto o assunto ainda está quente e vou preparar o material aí para os próximos dias para a gente tentar entender o quanto a cultura colabora para esse buraco. Enfim, os dados que ele trouxe não são impressionantes, a gente já imaginava uma dívida, mas o número ainda assim é ruim, é bem ruim, por sinal.
Vamos ver aí o que a gente consegue revelar, o que a gente consegue entender sobre o nosso setor. É isso por enquanto. Eu vejo você no próximo vídeo e tchau.